Olá, pessoal. Boa noite a todos. Nessa videoaula de hoje, eu irei mostrar para vocês a principal diferença, né, entre classes abstratas e interface e quando devemos usar cada uma delas. Então, deixa eu começar aqui. Vou criar um novo projeto Java. Vou aqui, projeto exemplo. Vou colocar aqui exemplo interface e classe abstrata. Só projeto, né? Só projeto, porque senão vai ficar muito extenso aqui o nome. Então, projeto interface e classe abstrata. Deixa eu colocar aqui para baixo, clicar em Finish. Bom, criei aqui então o nosso projeto, né? Deixa eu criar um pacote aqui, PCK. Deixa eu criar uma classe aqui, criar uma classe de teste. Marcar a opção public static void main para poder criar aí o método main para nós. Bom, pessoal, deixa eu comentar aqui, lembrando aí, né, a interface, basicamente, né, ela vai servir para a gente definir um contrato, né, e vincular classes não relacionadas, né, ou seja, que não possuam aí uma ligação direta, né, e vai servir até mesmo para poder declarar aí algumas constantes, caso a gente precise declarar constantes. Então, é, então assim, a principal diferença é que a interface, ela vai vincular classes não relacionadas e classes abstratas vão compartilhar código entre várias classes relacionadas, né, que tem uma relação direta aí. Por exemplo, como a relação aí de generalização e especialização. Então, deixa eu aumentar aqui. Bom, deixa eu só voltar aqui. Eu vou criar uma classe, ou melhor, uma interface. Antes da gente criar o teste, botão direito, new, interface. Vou colocar o nome dessa interface, pagamento. Criar uma interface pagamento, tá bom? Aí dentro dessa interface pagamento, eu vou colocar aqui, por exemplo, um void, poder ilustrar aí para vocês, make fazer pagamento. Então, beleza. Criei aqui então o método fazer pagamento, né? Então, estabeleci um contrato aí, né? Então, tem todo mundo que implementar a interface pagamento vai ser obrigado a implementar o método fazer pagamento, tá bom? Então, vou criar aí uma nova classe aqui, PayPal, e aí eu vou dizer que essa classe PayPal implements pagamento, tá bom? Então, repare que aqui, ó, ela já vai pedir para poder implementar aí os métodos de fazer pagamento, né? Então, aqui, deixa eu colocar um comentário, né? Regra de pagamento da PayPal. Então, aqui, eu vou colocar apenas um CISO, né? Pagamento pela PayPal. Perfeito. Então, aqui, criei a nossa classe PayPal, que implementa aí o método pagamento. Agora, eu vou criar uma nova classe aqui, cartão de crédito.
tá? E aí eu vou falar assim, ó, cartão de crédito, implementes, pagamento. Aqui eu vou ter que implementar aí o método fazer pagamento. E aqui eu teria que implementar a regra, né, de pagamento do cartão de crédito. Para facilitar aí para nós, eu vou colocar um CISO e vou colocar aqui pagamento com cartão de crédito. Perfeito. Aqui, pagamento com PayPal, vou colocar assim, com PayPal. E exibir uma mensagem para nós. Bom, então tem aí a classe PayPal e a classe cartão de crédito, né? Todas as duas implementam aí a classe pagamento. E cada uma, né, cada uma vai fazer o pagamento de uma determinada forma. A PayPal vai usar o procedimento dela e o cartão de crédito o seu respectivo procedimento, né? Então, a gente consegue ver, né, que eu usei aí, né, então, assim, eu usei aqui a interface pagamento, né? Então, lembrando, pessoal, uma coisa importante também de se falar é que a interface, a gente não implementa nada, né? Ela não vai possuir atributos aí, né? É uma classe 100% abstrata, né? Dando uma relembrada aí. Então, eu vou usar a interface geralmente quando eu não for fazer mudanças frequentes no meu software, né? Então, repare, se eu ficar alterando frequentemente essa interface, vamos supor que eu queira adicionar um outro método aqui, né, na interface. Então, eu coloco aqui void, por exemplo, exibir informações, né? Então, se eu colocar aqui um novo método, repare, quebrei todas as subclasses, né? Então, isso aqui dá um retrabalho aí, dá um trabalho, né? A gente vai ter que implementar em todas as classes. Aqui eu tenho apenas duas, né? Mas vamos supor que eu tivesse várias outras classes aí, né? Então, isso aqui traria, consequentemente, grandes impactos aí no meu código. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Então, a interface geralmente a gente utiliza quando não vai haver, então, grandes alterações ou modificações frequentes. Já quando, se for necessário adicionar, né, modificações frequentemente, é recomendado usar classes abstratas, tá bom? Então, aqui já está um exemplo aí de interface aí. Então, poderia usar aqui um pagamento, né? Pagamento igual a new, por exemplo, PayPal, né? Poderia colocar assim PayPal. E aí eu faço pagamento ponto fazer pagamento, né? E aí eu consigo ter aí também o polimorfismo, né? Posso usar o pagamento aqui, vou colocar aqui, vou mudar o nome, pagamento PayPal, por exemplo, né? Então aqui o pagamento PayPal e que utilizaria um outro pagamento aqui, pagamento cartão, cartão crédito, né? Cartão crédito. Então, um pagamento cartão de crédito igual a new cartão de crédito. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Deixa eu colocar aqui para exibir aqui. Um exemplo aí bem simples aí de quando usar a interface aqui, né? Então, ó, vou exibir aqui, então, pagamento com PayPal e pagamento com cartão de crédito. Perfeito. Esse é um exemplo bem básico, né? Bem simples aí.
Voltando aqui, pessoal, deixa eu abrir aqui opa, o navegador. Vou abrir aqui o nosso exemplo, né? Deixa eu abrir aqui o exemplo que a gente utilizou nas primeiras aulas aí de herança, né? Então, deixa eu, opa, abrir o link errado. Agora eu vou abrir aqui o link correto. Então, deixa eu só abrir aqui o nosso diagrama. Deixa eu só abrir aqui então o diagrama. Esse diagrama que a gente fez aqui na última aula, eu quero comentar sobre ele, né? A gente separou aqui, né? Por meio de uma interface. Então, quer dizer assim, não é que está errado, né? A gente pode fazer dessa forma, né? Que nem eu criei aqui o cachorro e a galinha, né? Eles vão correr, né? Enquanto o peixe e o tubarão, eles vão ter o comportamento aí de nadar, né? Então, esse aqui é um exemplo bacana aí, né? Só que essas classes aqui, geralmente elas vão ter aí um relacionamento, né? Uma relação. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo em específico, né? O ideal seria usar classes abstratas, né? Igual a gente desenvolveu, né? Então, deixa eu só copiar aqui. O ideal era a gente usar. Opa, deixa eu voltar aqui. Vou deixar aqui, então, desse jeito. Só para poder ilustrar aí para vocês, né? Vou colocar aqui para baixo. Não sei se ele vai aceitar copiar. Aceitou copiar aqui. Deixa eu só diminuir aqui para poder ver um espaço aqui em branco para não atrapalhar aqui nossa explicação. Deixa eu pegar um espaço mais para cá. Aqui mais para cá, que está em branco aqui. Tá bom? Tem outros diagramas aqui. Bom, eu vou colocar aqui mais para cá. Perfeito. Só mais para cima aqui. Perfeito. Aqui está ótimo. Então, deixa eu ampliar aqui agora o zoom novamente para 100%. Bom, nesse caso aqui, pessoal, nesse caso específico, né, que eu estou usando herança, né, então aqui a gente tem aí que as classes, né, elas compartilham código, né, então eu consigo fazer, eu consigo ter aí a reutilização de código, né, entre classes relacionadas, né, então aqui poderia fazer dessa forma? Poderia também, né? Então, posso usar interface com classe abstrata, não tem problema. Depende da situação, né? Depende do problema que a gente está querendo resolver. Então, aqui eu vou apagar, tá? Então, o ideal aqui seria usar uma classe abstrata, né? Vou apagar esse exemplo aqui e voltar para o nosso exemplo. Deixa eu desfazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Aqui eu vou apagar também. E aqui eu vou apagar também.
Lembra, pessoal, que a gente tinha feito aqui o tinha feito aqui mamíferos, né? Mamíferos e aves, né? A gente tinha feito dessa forma aqui. Estou apagando aqui o exemplo, né? Então, vou voltar aqui. Então, quando tem uma relação, é isso que eu quero dizer para vocês, né? Deixa eu apagar isso aqui, esse aqui também. Quando tem uma relação, deixa eu apagar aqui, não estou querendo especificar nenhum método aqui, nenhuma característica específica, mas sim quando usar herança, né? Ou quando usar classes abstratas e interfaces, né? Então, eu vou colocar aqui mamífero, né? Eu vou colocar, vou fazer uma cópia aqui. Então, o cachorro é um mamífero, né? O cachorro aqui é um mamífero. E aqui eu vou colocar uma classe papagaio, uma classe gato aqui, classe gato, classe gato, opa, pronto. Aqui eu vou colocar outra classe aqui, aqui do avião, por exemplo. Então, aqui eu estou criando uma. Aqui, na verdade, eu estou compartilhando o código, né? Nós vamos ter aí código em comum, né? Onde eu não preciso. Lembrando aí que uma das vantagens aí da herança é evitar a duplicação de código, né? Mas, consequentemente, também, por outro lado, a gente tem aí o forte acoplamento, né? Porque uma vez que você faz alterações em superclasses, né? Dependendo da referência, a gente acaba impactando aí as subclasses, tá bom? Então, nesse exemplo específico, o ideal, deixa eu apagar esses métodos aqui, não estão fazendo mais sentido aí para nós, tá? Estou apagando aqui porque não importam aqui para nós nesse momento agora. Então, cachorro extends mamífero e mamífero extende animal, né? E, consequentemente, papagaio extends aves e aves extende animal. Então, perfeito. Aqui eu tenho, né, compartilhamento de código, né? Então, eu vou herdar características de animal para a classe cachorro e vou herdar características, por exemplo, da classe aves para classe papagaio e classe gavião, e, consequentemente, também da classe animal. Então, quando eu tenho essa característica aí de compartilhar código entre várias classes relacionadas, eu estou preocupado, eu tenho que usar o ideal aqui nesse caso, né? E, inclusive aí uma relação de generalização, que o animal é mais genérico, né? E eu tenho classes mais específicas, então generalização e especialização. Então, quando a gente compartilha código com o objetivo de reutilizar código, né? E temos o relacionamento de generalização e especialização, né? E a gente está compartilhando código entre várias classes relacionadas, o ideal é usar classe abstrata. Nesse exemplo aqui, então, o ideal é usar a classe abstrata, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, né? Eu refiz aqui esse exemplo, né, com o objetivo de mostrar aí a utilização de classes abstratas, né? Quando eu tenho uma relação direta aí, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo diagrama, deixa eu voltar aqui, um diagrama menor aqui, tá bom? Vou copiar isso daqui, deixa eu copiar uma classe aqui, pra cá, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma interface A,
né? Deixa eu colocar aqui uma interface A, aqui, colocar aqui B, vou colocar assim, ó, colocar melhor, aqui uma interface, né? Aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, B, C, D aqui. Bom, lembrando aí, né, que interface, deixa eu colocar mais para cá aqui no meio, né, eu não vou ter exatamente uma relação direta, né, tanto é que a gente representa aí as nossas interfaces, né, deixa eu colocar aqui, a gente representa aí a interface por meio da seta tracejada, né, deixa eu colocar aqui com flechinha branca aqui. Bom, então, eu falo que A implementa a interface, né, então, repare que o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse exemplo é que a gente tem aqui, deixa eu copiar aqui para poder ilustrar melhor a montagem do diagrama aqui, certo? Então, colocando aqui, deixa eu acertar aqui também, pronto. Então, eu tenho aí uma característica importante, quando eu tenho várias classes, né? E essas classes aí, elas não necessariamente precisam estar relacionadas, né? Mas possuem aí um recurso, né? Um comportamento que é comum a todas elas, né? Então, eu tenho uma interface que vai estabelecer ali o contrato, né? Dos comportamentos que essas classes deverão ter. E cada classe pode comportar de uma maneira diferente da outra, né? Elas não precisam estar relacionadas. E aqui eu vou ter uma ligação, né? Eu vou ter uma relação entre elas aí, uma ligação que não é uma ligação direta, né? Igual, por exemplo, na herança. Então, aqui, a gente fala que a gente tem o polimorfismo na horizontal. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente estabelece aí o polimorfismo, né? Deixa eu apagar essa seta, só para dizer, deixar aqui assim. Vou colocar aqui só uma descrição: polimorfismo na horizontal. Perfeito? Então, beleza, tem aqui o polimorfismo na horizontal. Já na relação de herança, né, eu vou ter aí o polimorfismo vertical. Então, deixa eu copiar aqui. Então, aqui, ó, né, eu tenho uma relação, né, uma ligação que não é direta com a interface, né, ou seja, as inter, a, uma classe não depende da outra, não tem relação nenhuma com a outra, não precisa ter relação nenhuma com a outra, né? Então, eu vou criar aqui, deixa eu só duplicar aqui, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu vou, opa, acho que aqui foi muito aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo, não pegou aqui, né? Opa, vou colocar aqui mais para baixo aqui. Beleza. Vou colocar mais para cima aqui um pouquinho, só para poder diferenciar aqui. Bom, aqui eu tenho vou colocar aqui uma classe abstrata, né? E aí, o polimorfismo aqui eu vou explicar, né? Tem uma ligação direta aí, eu tenho o polimorfismo na vertical com a classe abstrata, né? Por que esse polimorfismo na vertical, né? Bom, aqui nesse caso, né,
a classe abstrata, eu geralmente vou centralizar a dependência para a superclasse, né? Então, ao passo que na interface as classes são totalmente independentes entre si, né? Então, tá. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a relação vertical, por quê? Aqui eu tenho que alterar, pessoal, para contínua. Deixa eu alterar para contínua aqui. Que aqui é uma herança, né? Deixa eu alterar aqui para contínua também. Deixa para poder facilitar o exemplo aí, né? Então, aqui eu realmente estabeleço uma relação aí, né? De dependência, né? Então, a subclasse, ela tem uma certa dependência aí com a superclasse, né? Então, aqui eu posso colocar, inclusive, assim, ó, posso colocar aqui para baixo, né? E posso fazer o seguinte, falar que aqui, extend desse, para ficar ainda mais nítido, né? A verticalização aí, né? Então, posso falar aí que, opa, aqui eu chamar de C, chamo de D. Perfeito. Então, aqui, ó, eu tenho, né, o polimorfismo, né, no polimorfismo vertical, né, vamos assim dizer, um relacionamento vertical, tá bom? Ao passo que na, na interface a gente tem o que? O polimorfismo na horizontal, tá bom? Então, eu tenho uma relação indireta, vamos assim dizer, né? Uma relação direta com a interface. E aqui eu tenho uma relação direta de subclasse, né? De subclasse com superclasse, tá bom? Então, essa é uma diferença também muito importante aí para nós. Bom, e quando usar exatamente, né, uma classe abstrata, né? Além desse exemplo que eu dei, né, da classe animal que a gente viu aqui, né, o mamífero, aves e tal, que a gente já até inclusive implementou em outras aulas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro exemplo aqui, deixa eu fechar isso aqui, vou criar um outro exemplo, né, vou criar um Java Project aqui, vou criar um projeto aqui, projeto assim, abstrata, tá? Outra situação interessante é que a gente poderia utilizar a classe abstrata, né? Deixa eu criar aqui, né? Um pacote PCK, feito. E vou criar também uma classe, deixa eu criar aqui uma classe, pensar aqui uma classe relatório. Opa, classe relatório, deixa eu uma classe relatório, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu posso pensar em métodos que eu utilizaria, por exemplo, aí no relatório, né? Para poder construir um relatório. Eu vou criar essa classe aqui, Strata, Abstract Class Relatório, né? Aí eu pensaria aqui em métodos do tipo, deixa eu colocar aqui um void, montar, colocar assim, public, void, monta relatório, monta relatório.
E aqui eu poderia, por exemplo, montar cabeçalho, né? Cabeçalho. E um outro exemplo, né, de quando a gente poderia usar aí classes abstratas, né? Então, vou colocar aqui corpo, monta corpo. E aqui eu vou colocar monta rodapé, perfeito? Então, aqui eu teria um método concreto, né? E eu posso ter aqui métodos abstratos. Colocar aqui, então, um public abstract void monta cabeçalho, perfeito? E aí faria a mesma coisa aqui para os outros métodos aí. Monta corpo, né? Que é um outro exemplo bacana também da gente usar aí a classe abstrata, né? Então, opa, deixa eu copiar isso aqui e colocaria o monta rodapé desse relatório aí, por exemplo, né? Então aqui eu vou vir aqui, né? Montar aqui uma classe relatório financeiro, por exemplo, uma classe específica, né? Relatório financeiro. E nessa classe aqui de relatório financeiro, deixa eu ampliar aqui, eu faria o seguinte, faria o extends, né, de relatório, a classe relatório, né? Só uma coisa que a gente pode fazer também, né? É colocar aqui a regra para montar cabeçalho, inciso aqui, opa, errado aqui, uma regra para poder montar cabeçalho, vou colocar aqui public, void, montar cabeçalho, né? Eu vou ter que, opa, deixa eu fazer um implemento aqui, no, voltar aqui, né? Add implemented method, que facilita aqui para nós. Então, aqui, eu faria aí a regra, né? Para montar cabeçalho do nosso relatório, né? Então, eu colocaria CISO aqui, monta cabeçalho do relatório financeiro. Perfeito. Montou o cabeçalho. Agora eu vou copiar isso aqui, pessoal, só para facilitar aí para nós também, agilizar aí também. Aqui eu vou colocar monta o corpo, monta o corpo aí, a regra para poder montar o corpo do relatório, né? E a mesma coisa para montar o rodapé aí do relatório, né? Então, montar o rodapé. Que monta o rodapé. Perfeito? Então, aqui eu tenho a classe relatório financeiro que estende de relatório, né? Vou criar uma outra classe aqui agora, uma segunda classe, última classe aqui, dessa parte de classe abstrata, né? Vou criar aqui um relatório, horas projeto, por exemplo. E aí, vou falar assim, esse relatório horas projeto extends de relatório, perfeito? Então, aqui eu vou adicionar a de implemento de método
E aí, esse relatório aí, na verdade, vai ser bem semelhante aqui, né? Só que ao invés de relatório financeiro, a gente vai colocar aqui relatório, relatório, horas, projeto, opa, projeto, perfeito. Conta cabeçalho, e aqui é a mesma coisa, eu vou só copiar aqui e alterar o nome aqui para nós, tá? De relatório financeiro para horas projeto aqui. Aqui monta o corpo, só que aqui é o corpo do relatório, horas, projeto. Perfeito. E por fim aqui o último método, né? Eu tenho aqui o método aqui do monta rodapé aqui. Então, horas, relatório, horas, projeto aqui para encerrar, né? Então, tem aqui o rodapé do relatório, horas, projeto. Perfeito. Então, aqui eu tenho aí o nosso relatório, né? Então, tenho dois tipos de relatório, né? Então, eu vou criar aqui uma classe uma classe main para poder testar com o static void main. Vou criar aqui, né, um relatório financeiro igual a new relatório financeiro. Perfeito? Beleza. Então aqui eu vou fazer o seguinte, relatório financeiro, ponto, estranho, deu uma travada aqui. Deixa eu ver se ele consigo abrir aqui novamente. Ah, parece que ele não salvou. Então vamos lá. Relatório financeiro, igual a new relatório financeiro. Ctrl S. Eu vou pegar o relatório financeiro e vou mandar aí montar o relatório aqui. Montar relatório. Perfeito. Aqui eu vou colocar só uma separação aí para melhorar a visualização aí depois do resultado final, né? Então, vou colocar aqui também, aqui, perfeito, né? E aí vou criar um outro relatório aqui, só que agora é relatório, horas, projeto. Vou fazer um new, relatório, horas, projeto. E aqui eu pego esse relatório e mando montar esse relatório aí. Perfeito. E aqui eu encerro aqui. Repare, pessoal, que aqui na classe relatório eu coloquei uma classe abstrata com 3 métodos abstratos e apenas um método concreto, né? Então, se todos os métodos aqui fossem abstratos, né? Inclusive o monta relatório fosse abstrato, não faz muito sentido a gente usar uma classe abstrata. Eu poderia aí, dependendo da situação, usar diretamente uma interface, tá bom? Então, o ideal aí né, que tenha né, pelo menos um, né? Não é uma regra isso que eu estou falando, né? Vai depender de cada situação, mas se aqui fosse todos os métodos fossem abstratos, eu poderia usar uma interface, né? Mas considerando aquelas questões que eu já falei, se você não for alterar frequentemente a sua classe, poderia simplesmente usar uma interface, né?
se todos os métodos fossem abstrato e não fosse, essa classe não fosse ser alterada frequentemente, poderia usar uma interface tranquilamente. Agora, se é uma classe aí que tem métodos, que precisa ter métodos concretos, né, e tem uma relação aí, tem uma relação entre as classes, né, conforme a gente já viu, ou até mesmo se for ter uma modificação frequente na classe, né, aí o ideal é usar uma classe abstrata e não uma interface, tá bom? Então, perfeito. Aqui eu tenho, mostrei, consegui mostrar aqui para vocês, deixa eu até executar aqui. Eu tenho aqui o relatório financeiro e horas projetos, né? Eu montei o relatório aqui. Lembrando aí também que no, no, na interface, né, a gente não consegue alterar apenas uma parte, né, em si, assim, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui, nesse exemplo, né, eu consigo alterar uma determinada parte, caso eu queira alterar, né, no, no relatório, né? Então, eu consigo alterar partes desse algoritmo aqui que eu estou montando o relatório, né? Eu consigo alterar essas partes aí. Então, eu mostrei aqui um exemplo, né, de classe abstrata e interface, né? E para encerrar, pessoal, deixa eu só mostrar aqui um documento. Inclusive, peguei aí da documentação da Oracle e traduzi. Bom, lá na documentação da Oracle diz o seguinte: considere usar classes abstratas, né? Se você deseja compartilhar código entre várias classes estreitamente relacionadas, foi o que eu comentei, né? Que era no exemplo lá nosso da classe animal, mamífero, aves. Você espera que as classes que estendem sua classe abstrata tenham muitos métodos ou campos em comuns, né? Justamente para poder é, ter a reutilização de código, né? Sem ter duplicação de código, né? Ou exijam aí modificadores de acesso que não sejam públicos, como protegido e privado, né? Que aí a gente não consegue ter modificadores de acesso protegido e privado na interface. Outra coisa, quando você deseja declarar campos ou atributos aí não estático ou não finais, né? São os atributos comuns aí. Considere usar a interface se você espera que classes não relacionadas, foi o que eu expliquei lá, né? Que não tem uma relação direta, né? Uma dependência entre elas não têm uma relação direta, né? Então, você espera que classes não relacionadas implementem sua interface. Por exemplo, muitos objetos não relacionados, né, você pode criar vários objetos não relacionados que podem implementar, por exemplo, a interface serializable. Bom, para quem não sabe aí, a interface serializable é um mecanismo aí do Java, é, chamado de, conhecido também por serialização de objetos, em que um objeto pode ser representado como uma sequência de bytes, né, que inclui os dados do objeto, informações desse objeto, tipo, é, entre outras características aí, tá? Então, você deseja também, né, então a gente deve usar a interface também quando a gente deseja especificar o comportamento de um tipo de dado específico, né? Então, a questão do comportamento que eu venho comentando com vocês, né? A gente sabe qual o comportamento, mas não se preocupa com quem implementa, né, ou de que forma ou como a gente vai implementar esse comportamento, tá bom? Então, considere usar a interface também se você deseja tirar proveito da herança múltipla, né, de um determinado tipo. Perfeito, pessoal? Então, aqui, eu vou deixar esse documento lá para vocês também, e eu encerro aqui, então, a nossa videoaula. Bom, qualquer dúvida, pessoal, por favor, me procure, que eu estou à disposição. E até a próxima videoaula.